Muito bem, pessoal do Enguarda. Uma das grandes virtudes das artes marciais que a gente pode considerar, dando uma geral, é o lado da cultura, a vivência cultural que é traduzida em geração. A educação marcial é que faz a diferença entre alguém que só dá chute e soco. E hoje eu estou com duas personalidades do mundo da luta marcial, e que vão vão falar melhor disso. E se o mestre é bom, eu estou com dois grandes representantes de artes marciais que estão muito bem seguros hoje aqui no Enguarda, pessoal. Muito obrigado, o mestre Márcio Augusto. Obrigado, Márcio. Está aqui o professor Gil Rodrigues. Muito obrigado pelo convite. Eu estou falando com o mestre Márcio Augusto, de Kung Fu. O Gil Rodrigues é professor de Tai Chi, tem história, assim, e conhecimento nisso que eu comecei a falar para vocês, que é do lado cultural da arte marcial, que é tão importante para a formação da pessoa, do atleta como cidadão, não é isso, mestre? Exatamente, Márcio. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É mais do que um prazer vir aqui, saber que você é um apreciador da cultura chinesa e saber que esse programa é um programa tão bacana para o mundo da arte marcial, né? Muito obrigado pelo convite. E sim, eu acho que a arte marcial, como você mesmo iniciou, não é só soco e chute, né? Tem toda uma filosofia por trás, uma conduta como um ser humano por trás de um artista marcial, né? E uma conduta também de como você vai se portar perante a vida, né? Perante a sua vida, perante a vida das pessoas que estão junto com você, a um aluno, aos seus professores. Eu acho que a arte marcial engloba muita coisa, né, professor Gil? O professor Gil, ele está recém-chegado da China, não é isso? Exatamente. Bom, reforço as palavras do professor Márcio, agradeço o convite, por estar aqui. Acho que é sempre importante poder compartilhar a experiência e também passar um pouquinho daquilo que a gente tem estudado e daquilo que a gente aprendeu ao longo desse tempo todo. Uma outra coisa bem importante, complementando o que o professor Márcio falou, é que eu acredito muito na arte marcial como um instrumento de transformação de pessoas, um instrumento para modificar e para ajudar as pessoas a conviverem de uma forma mais harmônica, mais pacífica e mais feliz. Então não é só, como você muito bem colocou no começo do programa, não é só ensinar um soco, um chute, e sim trabalhar aspectos da cultura, trabalhar também a educação, para que a gente consiga, no coletivo e no grupo, criar aí, ou contribuir, na verdade, contribuir para que as pessoas tenham aí uma qualidade de vida melhor e possam também ir transformando o seu dia a dia, transformando a sociedade em que vivem. Professor Gil, você veio recentemente que você estava falando, depois você vai contar melhor isso, veio da China, que é o berço aí digamos, fundamento, né, de tudo que a gente sabe de arte marcial. E essa linguagem que o senhor acaba de dizer, nesse mundo de agitação e de, digamos assim, onde a agressividade esportiva dá mais ibope, chama mais atenção do que exatamente o lado de formação profissional, de caráter, como você tem dito. Como que lida a arte tradicional com esse lado comercial, esse aspecto mais de impacto, né? Que o mundo da luta moderna está trazendo? Então, o que a gente tem procurado fazer há bastante tempo, isso em conjunto com o professor Márcio via Ponlai, é cada vez mais manter o ensino do Kung Fu tradicional. Eu venho de uma tradição também eu comecei pelo Kung Fu, depois de alguns anos eu me interessei muito pelo Tai Chi. E aí continuei a minha trajetória no Tai Chi. Depois a gente se encontrou por questões aí do destino e de vínculo mesmo de amizade, a gente se encontrou e começamos a trabalhar juntos na Ponlai. E a Ponlai tem um programa de formação de instrutores que, além dos conteúdos práticos de ensinar metodologia de ensino, como abordar os alunos, como ensinar os taolus, as formas, tem toda uma parte de conteúdo mais teórico. E nesse conteúdo teórico que é trabalhado justamente os aspectos ligados à educação. E hoje, como você bem colocou, Márcio, a gente tem de fato um apelo comercial e até mesmo nos vídeos, não só na internet, mas na própria televisão, tem valorizado muito essa arte marcial mais de combate. E muitas artes marciais mais tradicionais têm sido esvaziadas por conta disso.
E aí o que acaba ficando é mais essa questão da luta, ou um golpe que você consegue aprender, ou uma chave que você consegue utilizar para finalizar um oponente numa luta. E aí todo aquele aspecto mais tradicional, todo aquele aspecto que, na verdade, que edifica a pessoa humana, acaba ficando de lado. E o nosso propósito, não só enquanto Ponlai, mas enquanto Shaoshan, é poder manter o ensino do Kung Fu tradicional, manter o ensino do Tai Chi tradicional, mas vinculado também a esse aspecto da ética, da moral e esse aspecto educacional também. Fantástico tudo isso. E o professor Júlio ele usou alguns verbetes aqui próprios da cultura da arte marcial. Eu peço para o mestre Márcio traduzir para a gente. Ele falou da Ponlai, que você fala da Ponlai. Falou também Taolu, tá? Que nossos amigos estão... O que é Taolu, afinal? Shaoshan? Shaoshan? Shaoshan. Por favor, mestre Márcio. Então, como o professor Gil, o que é Ponlai? Ponlai é o nome de uma escola tradicional de Kung Fu, né? E se a gente for ao pé da letra, Ponlai significa um nome muito forte da cultura chinesa, especificamente em Taiwan, que é o nome de uma antiga ilha, tá? Antiga ilha de Formosa, em Taiwan. E o nosso mestre, que mora em Taiwan, ele gosta muito desse nome Ponlai, porque ele é como se fosse uma reunião de algo de muita tradição, de muitos mestres tradicionais. Então ele acredita que esse nome, pelo fato de ele ser muito forte, ele indica algo que é muito tradicional, algo que engloba muitos princípios. E aí, consequentemente, o nome da escola dele é Ponlai, em Taiwan, e a gente também utiliza esse mesmo nome. Qual é o nome do mestre, por favor? Mestre Shi Jianzhong. Shi Jianzhong. Isso, nosso taiwanês. mestre, exatamente, que é o nosso mestre de louva-a-Deus, né, Tan Lan Chuan. E aí a gente utiliza o mesmo nome da escola dele. E aí, Shaoshan. Shaoshan é o nome de um centro cultural que nós fundamos em outubro de 2015, ano passado. Eu, o professor Gil e mais um outro companheiro que é o Rômulo. E a ideia... Rômulo não aparece, mas ele está aqui, viu, pessoal? Está aqui no estúdio. Não aparece, mas está conosco aqui. Isso. Tudo bem, Rômulo? Aí? Tudo certinho? E aí essa junção de Shaoshan foi de montar um centro de cultura oriental e onde a gente pudesse difundir um pouquinho da cultura chinesa. E dentro desse centro de cultura a gente tem duas grandes escolas de arte marcial, que é a primeira, que é a Ponlai, e a segunda, que é a escola Shui Xiao, que é uma escola de Tai Chi Chuan, do berço de onde nasceu o Tai Chi Chuan, que é em Zhenjiagou. E aí a escola Shui Xiao é o nome da escola que o professor Gil representa aqui no Brasil. Então, resumindo, Centro de Cultura Oriental Shaoshan. Dentro da Shaoshan, a gente tem duas grandes escolas de arte marcial, Ponlai e Shui Xiao. Fantástico isso. Você falou em Kung Fu tradicional, mestre, antes de entrar na questão do Tai Chi, que é uma coisa fantástica também, quando nós falamos Kung Fu tradicional, nós estamos dizendo o que exatamente? Imagina você, de repente, não saber quais são as suas origens, como, de repente, quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos, quem são o seu primo. Seus avós, né? Então você imagina que se você não soubesse isso, se o Márcio Silvio não soubesse quem são os seus familiares, talvez você seria uma pessoa que não seria uma pessoa completa, não é verdade? Então no mundo da arte marcial, um grande ponto para que uma arte marcial seja tradicional, primeiro, saber quem são os seus pais. Não é verdade? Então quem é o seu pai de treinamento? Quem é o seu mestre? Segundo, quem são os seus avós de treinamento? Quem foi o mestre do seu mestre? E o seu tataravô? É a linhagem, então, Isso, né? Exatamente. É você ter uma linhagem de ensinamento. Consequentemente, você passa a ter alguns irmãos de treino, tios de treino. Isso torna que aquela técnica que você aprende, ela tem uma procedência, ela tem um certo pedigree, digamos assim, né? E fora isso, o que também indica ser tradicional é que essa técnica ela não seja deturpada ao longo do tempo. Então, da mesma forma que o meu mestre aprendeu essa técnica e que hoje ele me ensina, a ideia é que eu também passe essa técnica sem deturpá-la e que os meus alunos um dia passam isso para frente. Isso também é ser tradicional. É que você não mude a técnica, né? Os mestres nos passados já fizeram isso com tanto louvor, não é verdade? Então quem sou eu para mudar alguma coisa? E outra coisa, o Kung Fu, como o Tai Chi, né, o Wushu, ele é uma arte marcial tradicional chinesa. Então também que faz essa arte ser tradicional é que eu também tenho os conceitos da China, dessa cultura chinesa. Isso também faz com que uma arte ela seja tradicional.
Fantástico isso. Sabe, professor Gil, a gente toca nesse assunto e lembra que tem muitas escolas. O brasileiro, como a gente fala do modismo e da ansiedade de querer aprender as coisas rápido, o brasileiro entra numa escola, o pai leva a criança, tá? E não presta muita atenção nessa questão, né? Onde está levando, Sim. se a escola... Não estou falando do Kung Fu, estou falando de qualquer escola de luta. Tem que Sim. prestar atenção nessa... Exatamente. Onde está plantada, né, essa árvore, não é isso? Exatamente. Só complementando, se você me permite, uma fala do professor Márcio, tem um outro aspecto dentro do Wushu, que é o que os grandes mestres na China e em Taiwan também comentam, que é tanto o Tai Chi quanto o Kung Fu, o Wushu de maneira geral, nós aqui ocidentais, e sobretudo aqui no Brasil, a gente tem que encarar o ensino do Kung Fu e do Tai Chi como algo muito especial e muito sagrado. Porque, de alguma forma, é o patrimônio de uma cultura inteira, que tem mais de 5.000 anos, que é a cultura chinesa. Então, o próprio mestre Xi fala isso. Estou ensinando o Kung Fu para vocês, mas eu encaro isso como algo que é o patrimônio do meu povo, do meu país, da minha região. Então, ensinar uma arte marcial dentro dessa perspectiva muda muito a forma de você ensinar. É como se a gente recebesse uma missão de assegurar a transmissão de algo que a gente recebeu que é muito especial para as outras gerações. Seria o DNA. Isso, e manter e fazer com que Que isso perdure, né? o aluno que vai se tornar instrutor e professor faça essa transmissão seguindo esse modo tradicional e honre o legado do nosso pai de treino, do nosso avô, do nosso bisavô, do nosso tataravô. Então isso é muito importante dentro da tradição. Até a questão da identificação, acredito que em termos de comportamento, não só na questão da luta, na questão social, individual, a identificação, ela representa um quilate importante do cidadão. A pessoa às vezes não está nem identificada com o próprio país diante de tantas situações, a pessoa perde alguma referência, perde referência política, perde referência cultural, Sim. perde referência espiritual por conta também de muitas vertentes, e falta realmente alguma coisa que a gente olha e fala, nossa, isso vem de onde? Onde está a profundidade? E perde de vista essa profundidade. Você está falando justamente disso. Exatamente. Olha-se para a arte marcial e nela vê-se uma estrada para trás, que a gente não sabe, não localiza o começo, mas sabe que... Sim, que tem história. E a outra questão que você levantou, Márcio, é com relação a muitas escolas, muitas artes marciais, muitas linhagens de Kung Fu, de Tai Chi também, e muitos professores diferentes. E aí os pais, de fato, na ânsia de querer proporcionar ao filho uma educação complementar dentro do modelo marcial, acaba matriculando o filho e não atentando para identificar o professor, para identificar a linhagem, para identificar a tradicionalidade do professor, ou até mesmo para identificar o método que o professor utiliza. Porque é um trabalho muito sério e que vai mesmo para edificar. saber o quanto aquilo é idôneo, né? Exatamente. O quanto aquele ensinamento é idôneo. Você né? vê como o programa, assim, a gente começa a falar, já vamos dar, então, está soando o gongo do primeiro round, mas depois, professor, vamos falar mais um pouco da sua experiência na China, um pouco mais da Pon Lai, tá? E apresentar mais esse Kung Fu tradicional, que hoje a gente precisa muito de conteúdo. A gente volta daqui a pouco, pessoal de guarda, segura que o segundo round já vem. Muito bem, pessoal do Em Guarda, a gente começa a falar de alguma coisa que envolve cultura, que envolve a educação. Claro que o pensamento ganha uma amplitude, porque várias situações da nossa sociedade moderna, no mundo todo, que sofre tragédias, realmente a gente olha e pergunta para onde estamos caminhando. Quando a gente fala de cidadania, de cultura, de aspecto social, a arte marcial ela tem um papel muito importante nisso que a gente disse no primeiro round, não é isso, professor Gil Rodrigues? A questão de contribuir para a cidadania. Tá? Exatamente. É como eu falei no primeiro round, acho que a arte marcial, de maneira geral, tem esse papel e tem esse poder. Sobretudo quando o pai decide colocar um filho de 5, 6 anos
para fazer judô, para fazer karatê, para fazer kung fu, enfim, seja a arte marcial escolhida, existe ali uma intenção do pai de poder oferecer para aquele filho, na verdade, de ampliar, de dar repertório para aquele filho, para que ele possa se perceber melhor, para que ele possa conhecer o corpo dele, para que ele possa também receber daquele professor algumas instruções que vai ajudá-lo a lapidar o ser que ele é e se tornar aí um jovem, um adolescente, um adulto, seguindo aí alguns preceitos e seguindo o que a gente chama do código marcial. Então é bem importante isso. Eu fico pensando, me vem assim agora a história que eu conheço um pouco o mestre Márcio Augusto. É um jovem, né? E vocês falam, mas como que ele pode estar ligado a uma arte marcial cujo mestre está lá em Taiwan? A história dele, assim, acho que não dá para a gente contar, né, a aventura desse moço com mais outros parceiros dele da escola Ponlai. Mas é assim, a busca pelo conhecimento fez você deixar o solo fértil aqui, digamos, o berço esplêndido, que é a palavra mais, né, da comodidade, do conformismo, que seria tudo mais perto por aqui, e se aventurar a se relacionar, a procurar um mestre lá em Taiwan para buscar conhecimento e trazê-lo para o Brasil, trazê-lo para o Brasil. Exatamente. Assim, eu junto com meus irmãos de treino, a gente se relaciona muito como irmãos de treino, sim, né? Sim. Que é eu, o professor André, o professor Basílio, a professora Ellen também. O professor André é de... Bairro do Limão. Bairro do Limão. Isso, São Paulo, né? Isso. Junto com o professor Basílio. E a gente, com o passar do tempo, atingimos um grau de aprofundamento na arte marcial, onde a gente começou a pesquisar, querer mais beber água da fonte, né? E até que a gente encontrou uma grande referência do nosso estilo, que é o mestre Xu Jianzhong, em Taiwan. E em 2007, na verdade o contato começou antes, mas em 2007 foi quando a primeira vez que ele veio para o Brasil, e nós fundamos a Penlai Brasil com o nosso mestre aqui. E a ideia foi que realmente a gente buscasse algo na fonte mesmo, para que as pessoas tivessem acesso, né? E confesso para você que foi muito difícil, porque, enfim, em 2007 tinha uma barreira da língua, né? Até porque o mestre ele não fala inglês, enfim. Nós tivemos algumas pessoas que nos ajudaram muito, né, com traduções. E a ideia foi isso, que a gente fizesse uma escola onde a gente tentasse manter o máximo da originalidade, né? Porque eu acredito muito que quando eu pratico algo, se eu não consigo dar condições para que as pessoas também tenham o acesso àquilo, para mim não faz sentido nenhum eu ser um professor. Eu acho que o professor é aquele que dá condições para as pessoas terem acesso, né? E o meu grande intuito de trazer um mestre para cá, de aprender um estilo bom, foi que eu fizesse com que as pessoas também tivessem acesso, né? E para que as pessoas que não têm condições de ir até a China aprender, mas, poxa, estou trazendo uma pessoa aqui para que os alunos possam ter contato com ele. Não é uma coisa, desculpa, não é uma coisa usual, né? Porque parece que o pessoal diz assim, que o brasileiro é mais acomodado, faz tudo no jeitinho brasileiro, né? Você fez a teoria do salmão, né? Você nadou contra a correnteza para trazer esse conhecimento para o solo brasileiro, né? Sim. Que é a escola tradicional, aí, o Kung Fu Online, né? Uhum. Agora, isso você falou de 2007. Eu ouvi dizer que na época você viu um videocassete, é isso, né? Isso. Uma forma, foi mais ou menos isso que aconteceu. A história, vou contar ela bem resumida. O professor André e o professor Basílio, bom, pode ser que eu erre as datas, mas talvez em 99, em 2000, eles numa revista de Kung Fu chamada Inside Kung Fu, acharam uma fita de vídeo, e nessa fita era um documentário do estilo louva-a-Deus, que é o estilo que a gente pratica, falando sobre os maiores mestres de louva-a-Deus do mundo. E lá, quando nós vimos aquela fita, assistimos a fita, vimos o nosso mestre, que na verdade a gente não sabia quem era, né? Mas quando nós vimos, nossa, a gente tem que treinar com essa pessoa. Mas você imagina isso no ano de 2000, quer dizer, muitos anos atrás, a internet ainda estava iniciando, não tinha acesso a nada, enfim. E aí depois, mais ou menos talvez 4 ou 5 anos depois, em 2004, 2005, conseguimos o contato com um americano que tinha acabado de retornar de Taiwan, que é o professor Kevin, discípulo do mestre Xu Jianzhong. E aí, falando com ele via e-mail, que a gente gostaria de aprender o estilo dele, ele falou, olha,
eu preciso antes comunicar ao meu mestre que mora em Taiwan. E eu vou mandar um vídeo para que vocês derem uma olhadinha no meu mestre, como que ele faz as técnicas. E quando ele mandou esse vídeo, a gente viu que era o mesmo vídeo lá de trás daquela fita de videocassete que tinha comprado pela revista da Inside Kung Fu. Que bacana. E aí, enfim, aquilo foi... Casou-se. Nossa, mas essa fita aqui, esse trechinho desse vídeo é daquela fita lá de 1900 e nada, e agora a gente está vendo isso, puxa vida. E todo mundo ficou muito emocionado, porque passou muitos anos que a gente já estava com essa fita. Então foi uma história assim muito doida, assim, né? E até o nosso mestre, quando veio para cá a primeira vez, a gente contou isso para ele. Ele falou, nossa, realmente tem um ditado que diz, quando o discípulo está preparado, o mestre aparece, né? E foi muito disso, porque o mestre falou, nossa, é coisa de Deus, porque hoje eu estou aqui no Brasil, vocês me viram numa fita de videocassete. E pronto, né? Quer dizer, não tinha acesso à internet, hoje eu estou aqui. A história agora está acontecendo, né? Foi assim. E a gente... Falando em Taiwan, o professor Gil, você esteve agora na China, você esteve no continente ou esteve em Taiwan? Eu estive na China. Na China mesmo, continente. Eu passei quase 8 meses na China, vivendo especificamente em Zhangjiakou, que é chamada a Vila da Família Shen. Família Shen é a linhagem de Tahiti que recebe esse nome. Então, é de lá que o estilo é sistematizado, é criado e aí é espalhado para o mundo inteiro. Inclusive, historicamente, o estilo Yang, que é o estilo mais conhecido, mais popular em todo o mundo, ele nasce do estilo Shen. Todos os estilos, as 5 grandes escolas de Tahiti nascem do estilo Shen. Então, passei esse período na Vila Shen, justamente dentro desse princípio que o Márcio bem colocou, que o professor Márcio bem colocou, que é poder beber da fonte, poder treinar um Tahiti tradicional, com um mestre também tradicional, com um mestre também que eu conseguia identificar quem era o pai, quem era o avô, quem era o tataravô, enfim. Ou seja, tem aí uma tradição e tem um trabalho também de disseminação desse Tahiti tradicional. O jeito que é ensinado o Tahiti nessa aldeia, nessa vila, é bem dentro daquilo que a gente concebe enquanto arte marcial, e é importante deixar isso claro. O Tahiti ele é uma arte marcial na sua origem. E por ser uma arte marcial, o treinamento de arte marcial exige do seu praticante que o tempo inteiro ele estabeleça contato ou que ele seja desafiado. É como se eu fosse um guerreiro e aí, ao praticar a arte marcial, esse meu guerreiro é desafiado. Desafiado a fazer o quê? Desafiado a superar os seus limites, sejam limites físicos, sejam limites de flexibilidade, de alongamento, ou seja, limite no momento de combate, no momento de treino em dupla, eu sou desafiado ali a manter respiração tranquila, a manter a minha mente serena para poder fazer a comunicação acontecer com aquele meu parceiro de treino, com aquele meu oponente. Então, eu acho que isso é algo bem importante na arte marcial. Isso é o que diferencia a arte marcial de uma atividade comum, esportiva. Né? Então, o tempo inteiro você é colocado em contato com esse seu guerreiro e você precisa dar voz e vez para que esse seu guerreiro apareça e se manifeste. Quer dizer, é um lado interior de, digamos, de calmaria para um momento, digamos assim, turbulento. Exatamente. Então, o tempo inteiro você lida com aquelas duas forças que a gente chama de Yin e de Yang. Então, o tempo inteiro você é levado para esse lugar e você tem que lidar com essas duas forças. Então, essa experiência em Zhangjiakou foi extremamente importante para a minha trajetória. Já venho de uma trajetória dentro da arte marcial e do Tahiti de longa data, mas eu encaro esse tempo em Zhangjiakou como um reencontro e uma espécie de renascimento dentro da minha história no Wushu, fantástico dentro isso, do Tahiti. Né? É uma busca que parece que é uma coisa, não parece, é uma busca de alma, não é somente ir fazer um curso, voltar com certificados para ganhar algum dinheiro por aqui, não é isso? É algo mais profundo, né? Exatamente. Algo mais profundo. E é algo que a gente pretende levar isso para a vida toda. Isso que o professor Márcio comentou de poder beber da fonte, poder se vincular a um mestre tradicional, para dar oportunidade que outras pessoas acessem também esse conhecimento,
Eu acho que é algo muito nobre. Eu acho que nós, enquanto praticantes de artes marciais, enquanto professores, instrutores, acho que o nosso papel é criar pontes, né? Criar pontes para facilitar o quê? O acesso, para facilitar que as pessoas possam vir até nós, a gente ir até as pessoas e facilitar esse fluxo. E a gente aprender junto. O principal brado que eu acredito que vocês podem dar nessa contribuição é dizer que existe uma fonte. Mesmo que distante, existe uma fonte, que hoje o que nós ouvimos, né, que parece que não há necessidade muito de se procurar a arte marcial na sua tradição, né? Então, há um modernismo de se tornar as coisas brasileiras, bem tupiniquins. Brasileira é capoeira, não é verdade? Capoeira, a gente vai na Bahia, está ali o berço, não é isso? Exatamente. Falou arte marcial coreana, o Hapkido, vamos para a Coreia. Se é o japonês, vamos para a ilha de Okinawa. Tá? Exatamente. Não é verdade? Se vamos falar de Kung Fu, vamos para a China. Não é verdade? Exatamente. Vamos falar rapidinho, que o nosso tempo está indo embora, mestre. Onde nós encontramos a Ponlai, onde o centro cultural? Bom, a Ponlai hoje, a unidade no qual eu dou aula, fica na Santa Cecília, né, perto do metrô Santa Cecília, em São Paulo, que é onde também está situado o Shaoshan, que é o Centro de Cultura Oriental. E fora isso, a gente tem outras unidades espalhadas. Aí temos em Santo André, São Caetano, me ajuda a falar, Pirituba, Perdizes, Barra do Limão, na Lapa. Osasco ainda não, né, mestre? Por enquanto. Por enquanto. Quem sabe você pode até um dia ser Olha, gente do céu. um representante. Né? Mestre Gil, eu agradeço muito você ter vindo aqui. O mestre, ele falou, eu não sou mestre, sou... qual o nome em chinês para ele? Jiaolian. Na verdade, eu também não sou mestre, viu, Márcio? Mas, ó, vocês estão aqui... Fico muito encabulado de ser chamado de mestre. Estão aqui representando, são pessoas que estão aqui com uma patente fantástica. E a gente só tem a agradecer e ver assim, quando fala, os olhos brilham, né? A alma está exposta no olhar. Muito obrigado, viu? Não, agradeço demais. Só queria reforçar uma outra coisa com relação à fonte. Acho que para ficar claro para a gente essa questão da fonte, muitas vezes se a gente olhar para dentro de nós, a fonte está na gente. Se a gente olhar para a nossa família, a nossa fonte é nosso pai e nossa mãe. Se a gente der um passinho para trás, os nossos avós, tanto de pai e de mãe. Então a tradição marcial tem relação com isso. Então quando você falou de fonte, para ficar mais simples, para quem está nos ouvindo, olhe para dentro de si, olhe para o seu pai e para sua mãe, olhe para os seus avós. Você vai encontrar sua fonte aí. Fantástico isso. Mestre Márcio, muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço de verdade o convite. Você vê que é pouco tempo para falarmos, mas a gente vai ter um retorno desses dois grandes mestres aqui. Muito bem, pessoal em Guarda, a gente agradece bastante. Saúde e paz.